Beleza, pessoal, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje falando sobre o último jogo da noite, o jogo que encerrou a rodada dessa quarta-feira, que foi o jogo 5 da série entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Jogo 5, Minnesota com 3-1 na conta, precisando de só mais uma vitória para fechar a série. E o Lakers precisando vencer para se manter vivo, né? Para buscar o milagre de reverter um 3-1. Coisa que já aconteceu algumas vezes, mas não é uma tarefa fácil. E aí o jogo aconteceu, o jogo em Los Angeles, Lakers tendo o apoio do seu torcedor. E no fim, mesmo, né, com o torcedor apoiando, mesmo com o Luka, né, jogando ali, dando ali o seu máximo e tal, no fim, deu Minnesota. Meus amigos, terminou. Meus amigos, terminou. Terminou. Uma derrota por 103-96. A temporada do Los Angeles Lakers está encerrada. Meus amigos, terminou. E o mais irônico, né? E até meio engraçado, por que não? É que a temporada do Lakers termina em 5 jogos, né? É. Lakers em 5. Não foi, né? Não foi Lakers em 5, não. Foi em 5. Só não foi o Lakers. Só não foi o Lakers. Enfim. Falar sobre o jogo, comentar sobre o jogo, dar minha opinião sobre a partida. Falar também um pouquinho sobre as minhas expectativas, o futuro do Lakers. Falar, obviamente, sobre a minha perspectiva para Minnesota, que consegue uma classificação gigante. Né? Muitos, a maioria, né, colocava Minnesota como uma espécie de underdog nessa série, apesar de todo mundo, ou pelo menos a maioria, enxergar uma série equilibrada. Eu vi muita gente, eu inclusive, né, colocava o Lakers passando. E o Minnesota foi lá, se impôs e consegue uma classificação, cara, incontestável. Incontestável. Minnesota foi melhor do que o Lakers. Ponto. Ponto. Melhor. Melhor na defesa, melhor no ataque, mais organizado, mais físico. Foi melhor. Então, bora trocar uma ideia. Bora trocar uma ideia sobre tudo que envolve, tudo que envolveu, né, essa classificação do Minnesota e a eliminação do Leicão. Seguinte, gente, o jogo inteiro ele foi pautado em uma coisa, que foi o quê? Altura. Se eu pudesse resumir o que fez o Minnesota ganhar do Lakers, o que fez o Minnesota eliminar o Lakers, se eu tivesse que resumir, eu resumiria em altura, tamanho, físico. Claro, teve várias outras coisas que Minnesota fez que contribuiu para a classificação. O Chris Finch fez um trabalho muito bom, se ajustando muito bem jogo a jogo, fazendo bons ajustes, fazendo boas mexidas. Julius Randle, individualmente, foi um fator de total desequilíbrio
Foi um dos melhores jogadores da série, talvez até o terceiro melhor jogador da série, para não dizer o segundo. Para não dizer o segundo. O banco do Minnesota teve um impacto brutal. Brutal. Né? Hoje, nem tanto, né? Nem tanto, mas nos outros jogos, Naz Reid e DiVincenzo foram cruciais. Obviamente, Anthony Edwards, um impacto gigante, mas no geral, o que realmente tornou Minnesota um adversário extremamente difícil para o Lakers foi a altura, a fisicalidade. O matchup contra Minnesota era um matchup difícil, né? Muito pela questão da altura. Julius Randle, Rudy Gobert, Naz Reid, são todos caras altos pra cacete. E qual que é o grande e maior ponto fraco desse Lakers? Falta de altura. Falta de bigs. O Lakers foi encarar Minnesota tendo Jackson Hayes como sua única opção no garrafão. Única opção viável, ou minimamente viável, porque Alex Len é a mínima condição, né? Então, já era esperado que o Lakers fosse sofrer com rebotes, fosse sofrer com essa diferença de altura, de tamanho mesmo. Só que quem acreditava na classificação do Lakers, acreditava que o Lakers iria conseguir suprir essa sua limitação de outras formas, com um espaçamento de quadra bem feito, com um bom aproveitamento para 3 pontos, né? Com Luka, Reeves, LeBron se aproveitando melhor de situações de mano a mano no perímetro, com reservas como Finney Smith, como Vanderbilt, como Gabe Vincent aparecendo. Era esperado que o J.J. Redick achasse alternativas para contornar essa questão do tamanho. Beleza, vamos sofrer aqui com rebote, mas a gente vai compensar com bola de 3, a gente vai compensar com, né, uma movimentação de bola bem feita, a gente vai compensar com, né, uma boa capitalização em cima de situações de isolation no perímetro, de situações de mismatch no perímetro. Essa era a expectativa. E em alguns momentos na série, a gente viu isso. A gente viu isso. No jogo que o Lakers ganhou, cara, a gente viu um Lakers espaçando bem. A gente viu um Luka muito bem em situações de mismatch no perímetro. Muito bem em situações de mano a mano. A gente viu uma defesa se dedicando. Ah, vamos perder a batalha dos rebotes, mas vamos brigar. Vamos tentar roubar a bola. Vamos tentar forçar erro. Só que isso aconteceu em momentos específicos. Em momentos isolados. Não foi algo constante. Não foi algo constante. O que foi constante foi o Minnesota se aproveitando dessa diferença de tamanho, dessa diferença de físico. E Minnesota fez isso muito bem. Hoje, especialmente, foi um atropelo, né? Um atropelo. Hoje o Rudy Gobert, ele virou o Shaquille O'Neal no auge. Essa é a real, né? O Gobert hoje entregou uma das suas grandes atuações da carreira. 27 pontos e 24 rebotes do Gobert. Dos 24 rebotes, 9 ofensivos. 9. O Gobert sozinho pegou mais rebote ofensivo que o time inteiro do Lakers. E por que isso aconteceu? Porque o Gobert, ele é bizarramente dominante? Não. Não. Claro, teve muito mérito do Gobert. Também não vou ser um hipócrita e, porra,
né? Não vou ser canalha, o Gobert jogou demais, tá? Mas muito dessa dominância que ele teve hoje foi pela total falta de resistência no garrafão. Hoje o J.J. Redick, ele abdicou totalmente de ter um Jackson Hayes ali pra pelo menos incomodar um pouco o Gobert. Ele abdicou, jogou no full small ball. O que, sinceramente, eu não acho que foi uma ideia ruim. Tanto que, durante a série, eu mesmo falei, cara, se eu fosse o J.J. Redick, pô, ia pro full small ball. Ia pro full small ball. A questão é, se você vai apostar num small ball completo, vai apostar na lineup mais baixa, você tem que entender que você vai, primeiro, apanhar a rodo em rebotes e que você vai ter que compensar de alguma forma. Principalmente, né? Ou primariamente, nas bolas de 3. O problema foi que o Lakers não conseguiu. O Lakers perdeu e feio a batalha dos rebotes, 54-37 para Minnesota. Nos ofensivos, 18-8. O Lakers perdeu a batalha dos turnovers, 15-11. Cometeu 15, Minnesota só 11. E não conseguiu compensar nas bolas de 3. Aí fica difícil, cara. Aí fica difícil, porque se você vai apanhar no garrafão, você tem que machucar seu adversário de alguma forma. E se você não vai conseguir pontuar por dentro, você vai ter que pontuar por fora. E o Lakers não conseguiu. Foram 11 bolas de 3 com aproveitamento de 28,7%. Perdão, 29,7%. O único jogador que matou mais de 2 bolas de 3 no Lakers hoje foi o Hashimura, que teve um aproveitamento bom. O Hashimura hoje não tem o que falar, tá? Se tem um jogador que passa ileso de críticas, é o Hashimura. Pra mim, ele fez uma série corretíssima. Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Tá? Ele passa de boa. Ele foi o único. Ele foi o único. E essa foi a tônica do jogo, basicamente. O jogo inteiro foi o Minnesota martelando por dentro, deitando os rebotes, conseguindo uma caralhada de pontos de segunda chance, e o Lakers enxugando o gelo. O melhor momento do Lakers no jogo foi no terceiro quarto, onde, na base ali do Luka carregando ali o time, conseguiu virar até o jogo no terceiro quarto. Fechou perdendo por 1, mas chegou a virar o jogo. Aquele foi o melhor momento do Lakers. Depois daquilo, irmão, acabou. Minnesota, mano, deu show no quarto período. Deu show na questão de controle de jogo. Dominou os rebotes, controlou o relógio, não deixou o Lakers engatar nenhuma run. Tanto que o Lakers marcou 16 pontos no quarto período de um jogo eliminatório, que é problema, né? Grande problema. E uma outra coisa que me incomodou muito no Lakers hoje, no primeiro tempo, principalmente, foi a falta de senso de urgência. Pra quem pegou pra assistir esse jogo sem saber como é que tava o resultado da série, ficaria, né, com a impressão de que quem tava vencendo por 3-1 era o Lakers. Porque o jeito que o Lakers começou o jogo foi, assim, parecia que o Lakers tava na vantagem. E o Minnesota que tava precisando correr atrás. Sabe, um começo de jogo totalmente blasé, pau mole, sabe? Pau mole. E aí, beleza, na volta do intervalo, né, o time ligou um pouquinho ali do senso de urgência, começou a se dedicar mais. Mas no primeiro tempo, muito pau mole, cara. Uma intensidade baixíssima. E o Minnesota ali, querendo matar o jogo. Porque o Minnesota sabe que, irmão, você tem a chance, você tem que gerar a faca. Minnesota lembra bem o que aconteceu contra Denver. Quase que deu merda. Quase que deu merda. Então o Minnesota entrou já querendo matar o jogo. Diferente do Golden State contra Houston, que entrou de sacanagem, né? Querendo fechar em casa, claramente.
Claramente, não tirando o mérito do Houston, mas claramente o Golden State entrou em quadra sem ter tanta vontade assim de ganhar. Minnesota não, irmão. Entrou com foco. Vamos ganhar. Vamos acabar com isso. O resultado tá aí. Fechou o primeiro tempo com uma ótima vantagem de 10 pontos, o que pro Lakers saiu super no lucro. E no quarto período, dominou. Lakers encostou algumas vezes e tal, mas o Minnesota sempre teve o controle do ritmo do jogo. Quem ditou o ritmo sempre foi Minnesota. E quando eles quiseram matar o jogo, eles mataram. Inclusive, vou te falar, passa ano e o Mike Conley segue matando bolas importantes, hein? Impressionante o Mike Conley. Que esse cara tem a mão boa pra, né, matar a bola importante, pra matar a bola que acaba com o jogo, é brincadeira, hein? Puta que pariu. Mike Conley é cobraça da bola. Sou fã. Muito fã do Mike Conley. Então, assim, o resumo do jogo foi isso, basicamente. Minnesota dominando completamente o garrafão. Minnesota ditando o ritmo do jogo. O Lakers sem conseguir apresentar resistência no garrafão. E sem conseguir, tirar vantagem das suas individualidades, né? Hoje, você vai pegar o box score, você vai ver, pô, LeBron meteu 22 pontos. Luka, 28. Vai falar, pô, os caras jogaram bem. O Luka, assim, pra mim, cara, desculpa. Ah, Luiz, você é fã do Luka. Irmão, eu não consigo olhar pro jogo do Luka hoje e culpar ele. Desculpa, eu não consigo, mano. Pô, o cara jogou o segundo tempo travado, porque ele machucou a coluna ali no final do primeiro tempo. Jogou parecendo que tava com a espada enfiada nas costas e carregou o time. A reação do Lakers no terceiro quarto foi 100% por conta do Luka. Meteu 28, 7, 9. Pô, desculpa, eu não consigo culpar o Luka. Eu não consigo culpar o Luka. Ele pode ter tido culpa em outros jogos. Nos outros jogos, pela questão da defesa, enfim. Beleza, aí a gente discute. Agora, hoje, se o Lakers teve um pouco de esperança de ganhar o jogo de hoje, foi por conta do Luka. Exclusivamente por conta dele. E do Hashimura também. Agora, a gente tem que falar sobre LeBron James. E aí vai ser foda, porque vai parecer que eu odeio o LeBron, porque eu já critiquei ele pra caralho no jogo passado, né? Mas, gente, vamos lá. Jogo eliminatório. Em casa. Pô, terminar com 9 de 21 no field goal é muito pouco. É muito pouco pelo que ele pode entregar. E a tomada de decisão do LeBron no quarto período, as tomadas de decisão do LeBron no quarto período, pra mim foram muito questionáveis. A quantidade de arremesso que ele tentou no mano a mano com o Gobert, onde claramente ele tinha desvantagem, pô, foi impressionante. Impressionante. E errou todas, né, basicamente, né? Errou todas. E eu senti um LeBron menos agressivo, cara. Claro, teve a questão ali que ele teve um problema no joelho, né? Numa trombada com o DiVincenzo, então talvez isso tenha diminuído um pouco a agressividade dele, pra não estourar, enfim. Mas eu achei o LeBron um pouco agressivo. Então, pra mim faltou LeBron James. O primeiro tempo dele foi horroroso, inclusive, tá? O primeiro tempo do LeBron foi horroroso, tá? Então, pra mim, faltou LeBron. Pra mim, obviamente, faltou banco, mas faltou muita coisa. Vanderbilt, Gabe Vincent, pô, inacreditável os caras. Mal demais. Finney Smith também não fez nada e ainda foi ejetado com 6 faltas. Então faltou muito desses caras, na minha concepção. Mas, de longe, quem mais decepcionou, e não só hoje, mas em toda a série, foi o nosso querido Austin Reeves. O que foi a série do Austin Reeves, meus amigos? O que foi isso, cara? O que foi isso, gente?
Mano, que série horrorosa do Austin Reeves. Se tem um jogador que sai desse playoff muito menor do que entrou, é o Austin Reeves. Ele sai muito menor. Porque ele entrou nesse playoff sendo colocado como talvez o X-Factor do Lakers no playoff. Eu, pelo menos, colocava o Reeves como um possível X-Factor do time. Um cara que poderia desequilibrar essa série. Cara, ele não conseguiu em nenhum jogo, gente. Hoje, 12 pontos, 6 turnovers, 2 de 10 pra 3 pontos, mano. Que coisa horrorosa foi o Austin Reeves, gente. Coisa horrorosa foi o Austin Reeves. E aí começa as questões. Será que realmente é válido ter o Austin Reeves como esse cara intocável no elenco? Será que realmente o Austin Reeves é um cara que não pode ser envolvido em nenhuma troca para melhorar o elenco? Para trazer um pivô pica? Será que realmente não pode envolver o Austin Reeves? Questões agora que surgem. São questões que surgem. Então, assim, muita coisa deu errado pro Lakers nessa série. Muita coisa, cara. J.J. Redick tem culpa também, tá? J.J. Redick tem muita culpa. E não só pelas decisões que ele tomou naquele último jogo, de não descansar ninguém no segundo tempo, enfim. Pra mim, o J.J. Redick, ele tomou várias decisões equivocadas durante a série. Fez algumas apostas que não deram certo. Que não deram certo. Foi teimoso em vários momentos. Faltou um pouco mais de coragem em alguns momentos também, na minha opinião. Faltou um pouco mais de ousadia em algumas mudanças. Demorou muito pra tomar algumas decisões. E beleza, a gente tem que entender, é o primeiro ano do cara, o primeiro trabalho dele como head coach. Foi o primeiro ano dele como treinador na vida. A gente tem que entender isso. Mas não tem como não cobrar, não tem como não criticar. Eu acho que o J.J. Redick, ele tem tudo pra num futuro próximo virar um puta treinador. Porque ele conhece muito de bola. Não só por ele ter jogado, mas porque ele é um estudioso. Pra quem acompanhava os conteúdos dele no YouTube, no podcast, sabe disso. O cara conhece muito. Eu sou fã pra caralho do J.J. Redick. O J.J. Redick comunicador, eu sou fã pra caralho. Eu já falei várias vezes, cara. Ele é a minha principal inspiração. Como comunicador, é a minha principal inspiração. Como comunicador, como analista. Já falei isso várias vezes. Então, eu sou fã do J.J. Redick estudioso, do J.J. Redick analista, do J.J. Redick podcaster. Agora, o J.J. Redick treinador, ele não me cativa. Ainda. Eu acho que ele tem boas ideias. Mas ele ainda precisa adquirir experiência. E a grande questão é que ele tá tendo que adquirir essa experiência treinando o Lakers. Que é uma pressão absurda. E onde eu quero chegar? Eu acho que talvez chegue um ponto na temporada que vem e talvez a paciência acabe com o J.J. Redick. E aí eu tenho medo de demitirem o cara. Porque isso pode acontecer, gente. O Frank Vogel, rapaziada, ele foi demitido depois de ter sido campeão. O Darvin Ham, ele foi demitido depois de fazer final de conferência. E eu não tô falando que o J.J. Redick tá fazendo um trabalho pior do que o Darvin Ham. Acho que não, tá? Pra mim, em ideias de jogo, cara, um abismo de diferença. Pra mim, o J.J. Redick tem muito mais ideias de jogo do que o Darvin Ham. Tá? Mas, olhando pra resultado, cara, o J.J. Redick foi eliminado na primeira rodada tomando 4-1. Sendo eliminado em casa. Então,
Meu ponto é, será que a torcida vai ter paciência com o JJ Redick? Será? Esse primeiro ano eu senti uma torcida do Lakers tendo bastante paciência com o JJ. Mas será que isso vai se manter? Porque nessa reta final, eu já vi gente, pô, já massacrando o JJ, chamando ele de burro por não tirar o Austin Reeves de quadra, chamando ele de burro pela decisão de não ter descansado ninguém no último segundo tempo, né, do último jogo. Será que vão ter paciência com ele? São dúvidas que eu tenho, cara. São dúvidas que eu tenho. Enfim, é isso, assim, temporada acabou. Eu acho que é uma temporada que deu pra tirar coisas muito boas do Lakers. Óbvio, a chegada do Luka foi o ponto alto da temporada. A Seed 3 foi um ponto alto, coisa que fazia tempo que o Lakers não tinha, né? Fazia tempo que o Lakers não chegava no playoff com mando de quadra, então acho que isso é bem positivo. O JJ Redick, ele deu alguns sinais positivos, ao mesmo tempo que deu bastante sinais negativos também. Tem que ver o balanço, né? Enfim. E é uma temporada que deixa uma missão clara pra próxima, né? Que é, esse time precisa de um pivô. Urgentemente. Abriu o off-season, tem que trazer um pivô. Quem que vai ser, irmão? Sim. Independente do nome, tem que trazer pivô. E não é trazer um pivô, é trazer uns 2 bons pivôs. Uns 2 bons pivôs. Opções tem. Walker Kessler é uma opção. Brook Lopes é uma opção. Talvez não para ser titular. Agora, para ser reserva, Brook Lopes, tô super ok. Miles Turner seria um sonho. Acho difícil conseguir. Se colocar o Austin Reeves no negócio, talvez fique mais fácil. Tem que ver se vale a pena trocar. Tem que ver se o Lakers toparia trocar o Austin Reeves agora, né? Não sei. Mas, Miles Turner. Você escava o mercado. Aí você escava o mercado. Eu não desgosto da ideia de Clint Capela. Não desgosto. Não, pô, acho a ideia de Daniel Gafford muito boa. E rolou o papo, né, do Gafford falar pro Luka que queria jogar com ele, que vai voltar a jogar com ele, enfim. Eu acharia Gafford uma ideia maravilhosa. Tem que ir atrás, mano, porque nessa Conferência Oeste é impossível você chegar longe sem um pivô. É impossível. Eu vi o Lakers podendo passar de Minnesota. Mas agora, pra ir além, eu já acharia muito difícil. Porque não tem como, cara. A falta de um pivô no Oeste, puta, mano, ela é muito sentida. Ela é muito sentida. Então, essa é a missão do Lakers. Trazer um pivô. Um não, 2. Um titular e um reserva. Porque o Jackson Hayes, com todo respeito, não tem como, gente. Jackson Hayes, pra ser terceira opção no garrafão, ok. Agora, pra ser segunda, pra ser primeira, não dá. Definitivamente não dá. Não dá. Então, sobre o Lakers é isso. Acho que fechamos o Lakers. Sobre Minnesota, pra encerrar. Baita série, baita classificação, se impôs, elevou o nível em relação à temporada regular. Elevou o nível. Chris Finch fez um ótimo trabalho durante a série. Julius Randle fez a melhor série de playoff da vida dele. Isso é indiscutível. Rudy Gobert fez uma série brilhante? Não, mas fechou bem pra caralho. E até eu, que não sou o maior fã do mundo do Gobert, vocês sabem, tenho que vir aqui falar. Jogou pra caralho hoje. Jogou pra caralho hoje. Virou o Shaquille O'Neal, irmão. Foi absurdo que o Gobert jogou. Absurdo. McDaniels fez uma puta série. Naz Reid e DiVincenzo tiveram um impacto gigante. E o Anthony Edwards foi o melhor jogador da série. Numa série que tinha LeBron James e Luka, ele foi o melhor jogador da série. E, posso falar? Com sobras. Com sobras. Ele foi por muito o melhor jogador da série. Ataque e defesa. Tá? E em clutch time, em quartos períodos, o Anthony Edwards deu um baile.
Um baile nos outros. Jogou muito o Anthony Edwards. Anthony Edwards esse que segue acumulando eliminações de peso, né? Já eliminou Kevin Durant, já eliminou Nikola Jokic e agora elimina Luka e LeBron. Bom currículo do menino, hein? Bom currículo do menino. Pena que é um mau caráter, né? Pena que é um mau caráter. Mas jogando bola, ele é fantástico. E tendo ele nesse Minnesota, cara, é um time que pode sonhar. Sonhar com o final da NBA? Não sei. Mas pode sonhar com o final de conferência. Pode sonhar legal com o final de conferência. Tá? Então, uma baita série, uma baita classificação. Minnesota é um time muito bom. E pode chegar longe, cara. Pode chegar longe. Não duvide de Minnesota chegando de novo numa final de conferência. Não duvide, cara. Não duvide. Enfim. Acho que é isso, cara. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Parabéns, Minnesota. Está classificado. E Lakers, né? Terminou. E terminou em 5. Terminou em 5. É complicado. É complicado. Bom, o que você achou da série? O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado a todos aí pela audiência, tá bom? E nos vemos amanhã com o Switch TV Show, né, onde eu irei comentar sobre tudo relacionado à rodada de hoje, falar sobre a rodada de amanhã e trazer várias outras notícias pra vocês. Fechou? É isso. Obrigado mesmo. Beijo aí pra todo mundo e tchau.